Boa noite. Turn with me to Joshua 24. Peço a você que abra a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. We've been looking at a variety of themes about growing in holiness so as to live fully to the glory of God. Nós temos visto sobre uma variedade de temas quanto a viver em santidade para a glória de Deus. Tonight we want to continue that theme, but in two very practical ways. E hoje à noite nós queremos continuar nesse tema, mas em dois temas muito práticos. In this address we want to look at family worship E aqui nós vamos ver primeiro sobre o culto familiar and how that can grow holiness to the glory of God in our families. e como isso pode nos fazer crescer em santidade para a glória de Deus em nossas famílias. And then in the second talk tonight, I want to give you 10 guidelines of how to grow your marriage to be more godly to the glory of God. E na segunda palestra hoje à noite eu gostaria de lhe dar 10 passos para como crescer no seu casamento em santidade para a glória de Deus. Joshua 24, 14 through 18. Eu peço que você acompanhe então a leitura de Josué, capítulo 24, os versículos 14 até o versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Let's pray. Vamos orar. Lord God, I pray that this address on family worship may have a profound impact on every family here. Senhor Deus, eu oro para que essa palestra sobre culto familiar tenha um impacto profundo em cada família hoje à noite aqui. So that those who are doing daily intentional family worship would be encouraged and strengthened. Para que aqueles que já estão praticando o culto familiar diário sejam encorajados e fortalecidos. And that those who are backsliding from doing family worship may be corrected. E daqueles que estão vacilando ou se afastando do culto familiar, que eles possam ser corrigidos hoje à noite. And may do it again in earnestness. E possam fazer novamente na sua essência. With expectation in our covenant God. Com uma expectativa no nosso Deus da aliança. And that those who aren't doing it at all, e que aqueles que não estão fazendo de forma alguma, either because they don't know they should be, se não porque eles não sabem que deveriam estar fazendo, or because they're neglecting it, ou porque eles estão negligenciando, may they begin tomorrow. que eles possam começar amanhã, Senhor. Show us the importance of this subject. Mostra-nos a importância desse assunto. And help me to be very practical to teach how to do it. E ajuda-me a mim a ser muito prático e a ensinar este assunto. And that it may be an assistance to every family in our midst. E que seja de auxílio para todas as famílias hoje. And also be with those who are singles. E também esteja com aqueles que são solteiros. That they would take the principles of family worship and use them in their own private lives. Para que eles possam pegar os princípios do culto familiar e aplicar em suas próprias vidas individuais. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Today, if you go into a Christian bookstore in America, se você hoje for numa livraria cristã nos Estados Unidos, probably in Brazil as well, e no Brasil provavelmente também, you'll find a section of books called Church Growth. Você vai encontrar uma seção de livros chamada Crescimento de Igreja.
And you can open those books, E você pode abrir esses livros, but something is missing. mas tem alguma coisa que está faltando. There's not a chapter in any of those books on family worship. Não existe um capítulo em nenhum desses livros sobre culto familiar. Because too often, we Christians think of church growth as being taking people from the outside and bringing them inside. Porque muitas vezes nós cristãos falamos de crescimento de igreja como aquele ato de pegar as pessoas lá de fora da igreja e trazer para dentro da igreja. And that's very important, of course. E isso, claro, é muito importante. Tomorrow night, my address will be on evangelism. Amanhã à noite eu vou falar sobre evangelização. But what we forget sometimes is we also want to keep the children we have in the church. Mas o que às vezes a gente esquece de falar é que nós queremos manter os filhos que temos dentro da igreja. And that family worship is one of the strongest tools and means of grace we have to deeply impress our children with the truths of God. E o culto familiar é uma das ferramentas mais poderosas e profundas que nós temos para incutir nos nossos filhos o temor do Senhor. So when a pastor looks around his church Então, quando um pastor olha para essa igreja and thinks about who are the backbone families of this e church, quando pensa nas famílias que são a espinha dorsal dessa igreja, where the children stay with the church and the grandchildren stay with the church, se os filhos estão na igreja e os netos também estão na igreja, the families that actually produce internal growth. as famílias é que na verdade produzem esse crescimento interno. In my experience, most of the time, they are the families that do daily family worship. E na minha experiência, na maioria das vezes, essas famílias são as famílias que fazem o culto familiar. Where children receive the same kind of education at home, at church, and in school. Onde as crianças recebem o mesmo tipo de educação na escola, na igreja e em casa. God usually blesses that triangle Deus geralmente abençoa esse triângulo to His glory, para a glória dele, to the holiness of the family. para a santidade da família. And the church then grows with covenant children who know the Lord in truth, Então a família cresce com filhos da aliança que conhecem o Senhor em espírito e em verdade, by the grace of the Holy Spirit. pela graça do Espírito Santo. When my parents commemorated their 50th anniversary, Quando os meus pais comemoraram o aniversário de 50 anos deles, all 5 of us children decided we would thank my dad for one thing and we would thank my mother for one thing. todos nós, os 5 filhos, decidimos que iríamos agradecer o meu pai por uma coisa e minha mãe por alguma coisa. And we would record that E nós iríamos registrar isso, because my parents were getting older. porque os meus pais estavam ficando velhos. My dad actually died 2 years later on the pulpit from a heart attack and went straight from the pulpit to heaven. O meu pai, na verdade, morreu 2 anos depois disso, no próprio púlpito, com um ataque cardíaco fulminante e foi direto para o céu. But on that special occasion, Mas nessa all data 5 of especial, us children, thanked my mother for her prayer life. mas nessa ocasião, todos nós, os 5 filhos, agradecemos a minha mãe pela vida de oração dela. She was an incredible prayer warrior. Ela era uma guerreira de oração inacreditável. She prayed for us a couple hours a day. Ela orava por nós algumas horas por dia. It was very common to see her on her knees in the middle of the day, Era muito comum ver ela de joelhos no meio do dia. and certainly every morning E também todos os dias de manhã. and every night. E todos os dias de noite. But all 5 of us thanked my father for leading family worship. Mas todos nós agradecemos o meu pai por guiar o culto familiar. And we didn't talk to each other ahead of time. E nós não conversamos antes, nós não combinamos nada. But this left the deepest impression on all of us. Mas ele realmente deixou uma marca muito profunda em cada um de nós. And all 5 of us mentioned particularly the Sunday evening family worship. E cada um de nós mencionou particularmente o culto familiar que nós tínhamos no final do domingo, no final da tarde. Where we would sing 7 psalters, Quando a gente cantava vários salmos do saltério, one for each member of the family, para cada membro da família. read the Bible, A gente lia a Bíblia, pray, orava. and then my dad would read to us Pilgrim's Progress by John Bunyan. E aí o meu pai ia e lia pra gente O Peregrino, do John Bunyan. And we'd sit at his feet E a gente sentava aos pés dele. and we'd ask him E a questions. gente perguntava perguntas para ele. What does it mean, Dad, that this man in the iron cage? O que significa esse homem aqui nessa jaula de ferro?
and the house of the interpreter. e na casa do intérprete. And why is Mr. Talkative the way he is? E por que o Senhor conversa é tão conversador? And why doesn't Mr. Fearing get rid of his fears? E por que o homem que tem temor, ele não consegue se livrar dos seus medos? 1,000 questions. 1000 perguntas. And my dad loved it. E o meu pai amava isso. He'd set the book down. E ele colocava o livro de lado. And he'd teach us how the Holy Spirit works salvation in the souls of sinners. E ele começava a nos ensinar como o Espírito Santo trabalhava a salvação na alma dos pecadores. And often he would do it with tears. E várias vezes ele fazia isso chorando. So on this special occasion, my older brother said this. Então nessa ocasião especial, o meu irmão mais velho falou o seguinte: Dad, I want to thank you for your Sunday evening family worship Pai, eu quero te agradecer pelo nosso culto familiar nos fins de tarde de domingo. because my oldest memory in life is when I was 3 years old Porque a minha memória mais antiga que eu tenho é quando eu tinha 3 anos de idade. and I was sitting on your lap E eu estava sentado no seu colo. and looking up into your face as you were weeping about the good things of God. E eu estava olhando para o seu rosto quando você estava lendo sobre as boas coisas de Deus. And I just remember thinking one thought. E eu lembro de pensar somente um pensamento: God is real. Deus é real. So Dad, I want to thank you that I never had to doubt the existence of God in my entire life. Então, Pai, eu quero te agradecer porque eu nunca tive que duvidar da existência de Deus em toda a minha vida. Thanks to your leading us in family worship. Graças a Deus porque você nos conduziu no culto familiar. I don't know if any of you remember, but this was a big event in the United States. Não sei se vocês vão lembrar, mas aconteceu um evento muito grande nos Estados Unidos. There was a space shuttle called Columbia, Tinha um foguete, uma nave espacial chamada Columbia. and it tragically disintegrated when it re-entered the atmosphere. E tragicamente essa nave se desintegrou quando ela foi reintroduzida na atmosfera da Terra, 21 years ago. 21 anos atrás. What the news media didn't tell you is that the commander of those 7 astronauts that all died was a solid, God-fearing, evangelical Christian. O que a mídia não nos disse é que o comandante dessa tripulação de 7 astronautas era um homem temente a Deus e sólido em sua fé evangélica. The day he left his family for 18 days, No dia que ele deixou sua família por 18 dias, he gave his 2 children 36 videos. ele deu aos seus 2 filhos 36 vídeos. 18 to his son, 18 to his daughter. 18 para o filho e 18 para a filha. And he said, "Children, your dad's going to be gone for 18 days. E ele disse: filhos, papai vai estar no espaço por 18 dias. And I don't want you to miss one day of family worship." E eu não quero que vocês percam um dia sequer de culto familiar. I wonder what those 18 videos mean to that son and to that daughter Eu fico pensando today. eu fico pensando o que esses 18 vídeos significam para esse menino e para essa menina hoje. The Puritans did family worship usually every morning and every evening. Os puritanos, eles faziam culto familiar geralmente todo dia de manhã e todo dia de noite. They saw it as the primary event of parenting. Eles viam como o acontecimento principal de ser pai. The Puritan Matthew Henry, the famous commentator, said this: O puritano Matthew Henry, comentarista famoso, disse o seguinte: "As goes family worship, so goes the home. à medida que vai o culto familiar, também vai o próprio lar. As goes the home, so goes the church. Na medida que vai a casa, também vai a igreja. As goes the church, so goes the nation. Na medida que vai a igreja, também cresce a nação. As goes the nation, so goes the E world." do jeito que vai uma nação, também vai o mundo. Family worship is where real reformation begins. Culto familiar é onde a reforma de verdade começa. Now, family worship is not the only factor in parenting, of course. Veja, culto familiar, é claro que não é o único fator na hora de você educar filhos. You can lead wonderful family worship, Você pode conduzir grandes cultos familiares, but if you lose your temper twice a day and you act inconsistent with your family worship, you're going to destroy what you've built up. mas se você tiver acessos de raiva 2 ou 3 vezes ao dia, você vai destruir aquilo que você está construindo no culto familiar.
And spontaneous teaching of the things of God throughout the day, outside of family worship, is also important. E também tem o ensino espontâneo e informal das coisas de Deus que acontece ao longo do dia, fora do culto familiar. Isso também é bom. But the foundational plank of parenting and of the Christian home is daily, intentional, serious, joyful family worship. Mas o fundamento principal para a criação de filhos na casa de um crente deve ser o culto familiar vibrante, alegre e para a glória do Senhor. So I want to do 4 things with you in this address. Então eu quero falar sobre 4 coisas a vocês hoje à noite. First, it's duty. Primeiro, a responsabilidade do culto familiar. What does the Bible say we are to do in family O que worship? a Bíblia diz que nós devemos fazer no culto familiar? Second, it's implementation. Segundo, como implementá-lo. How are we to do it? Como é que a gente faz ele? Third, we'll spend most of our time on points 1 and 2, but third, I want to look at a few objections. Terceiro, claro, a gente vai gastar mais tempo no ponto 1 e 2, mas em terceiro lugar eu quero falar de algumas objeções. And fourth, we want to conclude by looking at several motivations to keep you doing it. E em quarto lugar, a gente quer olhar para várias motivações para impulsionar você a continuar fazendo isso. So first then, the duty. Então primeiro vamos falar da responsabilidade. In Joshua 24, as we just read to you, Em Josué 24, assim como nós acabamos de ler, Joshua was 100 years old. Josué tinha 100 anos de idade. And he was giving his farewell address to E Israel. ele estava dando o seu discurso de despedida a Israel. He's talking to them about the amazing grace of God to them. Ele estava falando ali sobre a graça maravilhosa de Deus para com eles. And then he turns with his application. Então agora ele começa a falar das coisas práticas. And he says, "What God are you serving? E ele pergunta: a que Deus vocês estão servindo? Whom do you serve? A quem vocês servem? But as for me and my house," Mas quanto a mim e a minha casa, verse 15, verso 15, "we will worship the Lord." nós serviremos ao Senhor. That is an amazing statement. Essa é uma declaração maravilhosa. Joshua is about to die. E Josué estava pronto para morrer. How does he know that his family is going to follow his example and keep worshiping the Lord? Como é que ele sabe que a família dele vai continuar seguindo o exemplo dele e continuar adorando o Senhor? Well, because they've been doing family worship all along. É porque eles estavam fazendo culto familiar durante todos esses anos. It would be so odd, so unusual for Joshua not to lead his family in family worship, Seria estranho para ele, incomum para ele, não guiar a família dele no culto familiar. so that he can say, I know for sure they will do it. Então ele sabia, eu tenho certeza absoluta que eles vão continuar a fazer isso. The Puritans called family worship a holy habit. Os puritanos chamavam o culto familiar de um hábito santo. Some time before our son got married, Um pouquinho antes do nosso filho se casar, our firstborn, o nosso primogênito, I would meet with him once a month or so in a restaurant, and we would talk over things. eu encontrava com ele uma vez por mês no restaurante e a gente conversava sobre algumas coisas. Just give him some fatherly advice. Para dar alguns conselhos paternais. But the last month before he got married, Mas o último mês antes dele se casar, I had a list of things to talk about eu tinha uma lista de coisas para conversar com ele. because I said to myself, and I said to him, this is the last time I'm going to give you advice unless you ask me for it. Porque eu falei para ele que, olha, essa é a última vez que eu vou falar alguma coisa para você, a não ser que você peça para mim esse conselho. Because you are now going to be at the head of a new household. Porque agora você vai ser o cabeça de uma nova casa. And one thing on the list was, make sure he's going to keep doing family worship. E uma das coisas na lista é, tenha certeza de que ele vai continuar fazendo culto familiar. But as I was speaking to him, Mas à medida que eu estava conversando com ele, I thought to myself, this is unnecessary. eu pensei, na verdade isso aqui não é necessário eu falar. Of course he's going to keep É doing claro que family ele vai worship. continuar fazendo culto familiar. I mean, if I didn't do family worship after supper in my family, Se eu não fizesse culto familiar na minha casa depois da refeição, my kids would look at me and say, "Are you sick, Dad?" meus filhos olhariam para mim e falariam, pai, você está doente? Because it's been a habit all these years. Porque tem sido um hábito durante todos esses anos. You see, that's what Joshua's banking on. Veja, isso era o que Josué realmente estava contando.
But what's amazing is later in chapter 24 of Joshua, Mas o que é impressionante é que depois, ali no mesmo capítulo 24 de Josué, verse 31, verso 31, we read that he influenced the nation with his godliness. a gente lê que ele influenciou a nação com a piedade dele. And that for an entire generation after he died, Israel served and worshiped the E Lord. que por muitas gerações, depois que Josué morreu, Israel serviu ao Senhor. What an influential and beautiful thing family worship is. Mas que coisa maravilhosa, que influência é que o culto familiar faz. Now, what are you to do in family worship? Então o que você tem que fazer no culto familiar? Are you to do what the Bible tells you to do? Você tem que fazer o que a Bíblia manda você fazer. And what does the Bible tell you to do? O que a Bíblia manda você fazer? Well, the most obvious one is you're to read the Word of God every day in your family. A coisa mais óbvia que a Bíblia manda é você ler a palavra de Deus todos os dias com a sua família. 2 Timothy 3, 14 through 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Paul says to Timothy, you were brought up daily with the scriptures. Paulo diz para Timóteo, veja, você foi crescido com a palavra de Deus diariamente. I hope I don't have to spend any time with this one. I hope there's no family here that isn't reading the Bible to your family every day. Eu espero que eu não tenha que gastar muito tempo aqui, que não tenham famílias que não estejam lendo com as suas famílias a Bíblia todos os dias. That's an obvious one. Porque isso é uma coisa óbvia. This book is the guideline for how to live life. Esse livro é o manual de como nós devemos viver a vida. It'd be extremely foolish for someone who claimed to be a Christian not to read the book of guidance of all of life to your own children. Seria uma coisa extremamente tola para alguém que se diz cristão não ler esse manual para os seus próprios filhos. So I'm taking that one for granted. Então eu estou assumindo que você já está fazendo isso. You're not letting your Bibles grow dusty in your houses. Você não vai deixar a sua Bíblia ficar tomando pó lá na sua estante. But number 2, Mas número 2, we don't only need daily reading of the Word of God, but we also need to give daily instruction from the Word of God. então, ao segundo lugar, não é só que a gente deve estar lendo a Bíblia diariamente, mas nós devemos extrair as instruções diariamente. I want to read 2 verses to you Eu from quero- Deuteronomy chapter 6, Eu quero que a gente veja 2 versos em Deuteronômio capítulo 6. Vamos em Deuteronômio, verses 6 and 7. versos 6 e 7. Deuteronômio. These words which I command thee this day shall be in thy heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. So how often do you sit in your house and do you walk by the way? How often do you lie down? How often do you rise up? Então, qual é a frequência com a qual você anda, a frequência com a qual você se deita, a frequência com a qual você se levanta? Every day. Todo dia. This is a Hebrew expression saying, Moses, tell my people that every single day they must diligently teach their children. Essa é uma expressão hebraica na qual Deus está falando: Moisés, ensina o meu povo diligentemente a falar dessas coisas com seus filhos todos os dias. And teach them from the heart. E ensine a partir do seu coração. Train their minds, train their souls. Treine a mente deles, treine a alma deles. Form their affection. Forme os afetos deles. Be excited about the truths of God. Seja empolgado com as verdades de Deus. They're the matters of life and death. São questões de vida ou morte. The Hebrew word here, diligently, means that you get more moved by these truths of God than you do by anything in the world. A palavra hebraica aqui para diligentemente é que você é mais movido por essas verdades de Deus do que por qualquer outra coisa nesse mundo. That's the way my dad and mom were. Essa era a forma como meu pai e minha mãe eram. Sometimes I wondered whether my dad even cared about my physical needs, but I knew he loved my soul. Às vezes eu até me pergunto se o meu pai se preocupava com as minhas necessidades físicas, porque eu sabia que ele se preocupava com a minha alma. And he instructed me every day from the Bible. E ele me instruía todos os dias a partir da Bíblia. That's number 2. Vamos lá, número 2. Number 3 is daily prayer to the throne of God. Vamos então, número 3, orações diárias diante do trono de Deus. 1 Timothy 4 says,
everything in life needs to be sanctified by prayer. Veja, 1 Timóteo capítulo 4 diz que tudo na vida deve ser santificado pela oração. 1 Corinthians says, whether you eat or drink, whatever you do, do it all to the glory of God. 1 Coríntios 10:31 diz que todas as coisas que você faz, seja o beber, comer, sejam feitas para a glória de Deus. And Jeremiah tells us that the family that does not pray together brings down upon it the fury of God. E Jeremias disse que a família que não ora junto acaba trazendo sobre si a fúria de Deus. Not just the anger of God, Não apenas a ira de Deus, the fury of a God. fúria de Deus. It's a dreadful thing not to pray as a É family uma coisa to terrível. God. É uma coisa terrível a gente não orar em família a Deus. Thomas Brooks, the Puritan, said this: Thomas Brooks, o puritano, disse o seguinte: a family without daily prayer is like a house without a roof, exposed to all the storms of heaven. uma família sem oração diária é como uma casa sem teto, exposta diariamente às intempéries desse mundo. And number 4, Número 4. not only daily reading, daily instruction, daily prayer, but also daily singing of the praises of God. Não apenas a leitura diária da palavra, a instrução diária, as orações diárias, mas também o cantar diariamente. Psalm 118 says this: Salmo 118 diz o seguinte: the voice of rejoicing and salvation is heard in the tents of the righteous. a voz de alegria e salvação é ouvida nas tendas daqueles que são salvos. The father of Matthew Henry was a man named Philip Henry, who was also a Puritan minister. O pai do Matthew Henry era um nome chamado Philip Henry e ele também era da tradição dos puritanos. He said this is an obvious reference to daily singing in the tents of Israel. Ele falou sobre esse versículo. Essa é uma referência óbvia sobre o cantar diariamente no culto familiar. And so when the reformers and the Puritans had family worship, Então, quando os reformadores e os puritanos tinham seus cultos familiares, they usually closed out their family worship with singing. geralmente eles terminavam seu culto familiar cantando. And they put it at the end because they said singing stays longest in the memory. E eles terminavam cantando, botavam no final, porque eles falavam: quando a gente canta, isso fixa na nossa cabeça por mais tempo. And we want to go through our day savoring, or our evening, savoring the family worship. E nós queremos gastar o resto do nosso dia saboreando aquilo que experimentamos no culto familiar. So there you have it. Então, é isso. These are the 4 things the Bible tells us to do. Essas são as 4 coisas que a Bíblia manda a gente fazer. Colossians 3:16 tells us that we should let the word of Christ dwell in us richly in all wisdom. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus, Singing with grace in our hearts to the Lord. cantando com graça em nossos corações ao Senhor. So you, Dad, you need to set the tone and do these 4 things every day in your family. Então, você, pai, você tem que dar o tom e estabelecer essas 4 coisas no seu culto familiar. If you're not doing it twice, try doing it at least once. Se você não consegue fazer isso 2 vezes por dia, tenta fazer pelo menos uma. God requires us not only to worship Him privately, Deus requer que a gente o adore não somente privativamente, and not only to worship Him corporately in the house of God, e não somente também na casa do Senhor com os nossos irmãos, but also to worship Him domestically in our families. mas certamente adorá-lo domesticamente com as nossas famílias. Your family, Dad, owes its allegiance to God. Veja, pai, a sua família deve a sua lealdade ao Senhor. The Lord Jesus is worthy of such family worship. O Senhor Jesus merece o seu culto familiar. God's word commands it, A palavra de Deus nos manda fazer. and your conscience, I believe, affirms it. E na sua consciência, você sabe, a consciência também afirma isso. You're more than a friend to your children. Você é mais do que um amigo para os seus filhos. You're even more than an advisor, Você é muito mais do que somente alguém que dá bons conselhos. clothed with holy authority. Você está vestido com uma autoridade santa. You owe to your children prophetical teaching, priestly intercession, and royal guidance. Você deve a seus filhos um ensino profético, orações sacerdotais e uma condução de realeza. You are to be a prophet, a priest, and a king in your own home. Você tem que ser um profeta, um sacerdote e um rei na sua própria casa. And you're to do that by way of scripture, by way of prayer, and by way of singing. E você deve fazer isso por meio da leitura da palavra, por meio da oração e por meio de cantar. That's why God could say of Abraham, É isso que Deus tinha com Abraão. for I know him, that he will command his children
in the ways of the Lord. Ele falava, eu conheço Abraão e eu sei que ele vai guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. We don't ask our children to do family worship. A gente não solicita os nossos filhos para fazer culto familiar. This is something we do É algo que a gente faz, because God commands it. porque Deus nos ordena. Physical food feeds our body. A comida física, ela nutre o nosso corpo. Spiritual food feeds our soul. A comida espiritual, ela nutre a nossa alma. And as a father, I'm responsible to give my children both. E como um pai, eu sou responsável a dar aos meus filhos as duas coisas. Now, how do you do it? Agora, como que você faz? Well, I'm going to avoid two extremes. Bom, aqui eu vou evitar dois extremos. I'm going to avoid an idealistic approach that will overwhelm too many of you. Eu vou evitar aqui uma abordagem idealista que ninguém vai dar conta de fazer. And I'm going to avoid a minimalistic approach that you say, well, what's the least I can do to just get by? Eu também vou evitar uma abordagem minimalista que você fala, qual é o mínimo que eu tenho que fazer só para dar certo? So first of all, family worship requires just a little bit of preparation. Então veja, culto familiar, ele requer um pouquinho de preparação. You should have a certain spot in your home where you do it every day. Você tem que ter um lugar na sua casa onde você faz todo dia. And everybody sits in the same place. E coloca todo mundo sentado na mesma posição. Everyone has their own little pile of books. E todas as pessoas têm ali a sua pilhazinha de livros, The Bible, a Bíblia, hopefully with some study notes because you can discuss those notes in family worship. uma Bíblia com notas de estudo, porque você pode discutir essas notas no seu culto familiar. A hymn book or a psalter. Um hinário ou um saltério. Perhaps a daily devotion that you might be reading. Talvez um devocional diário que vocês estejam lendo. Or any other book that you might be using. Ou talvez até qualquer outro livro que você esteja usando. Now you find the time when you can most easily each day get everyone in your family together. Então você encontra agora um horário no qual você de forma mais simples consegue fazer todo mundo estar junto. For us that always seemed to be right after the evening meal. Pra gente esse horário sempre era logo depois do jantar. But of course, in America we don't eat supper at 9 o'clock, 10 o'clock p.m. É claro que nos Estados Unidos a gente não come o nosso jantar como vocês às 9, 10 horas da noite. We do like 5 o'clock A gente faz isso 5 horas da or tarde. 5:30. Ou 5:30. And then the church activities start at 7:30. E as atividades da igreja começam às 7:30. So you can do family worship in between. Então dá para fazer o culto familiar entre essas duas coisas. So family worship should not be long. E o culto familiar não deve ser muito longo. When you start out, just do it for 5 minutes Quando você começa com 5 minutos. and grow it maybe to 10 or 15. Começa a crescer daí para 10 minutos, 15 minutos. If you have older children and young Se children, você tem filhos mais velhos e filhos mais novos, more than 10 minutes will be hard with very young children. mais de 10 minutos vai ser muito difícil para os mais novinhos. So you want to move through these 4 things rather quickly. Então você tem que passar por esses 4 pontos até com uma boa velocidade. And you can close off family worship and let those young children go play, and then you could talk longer to the older children. E aí você termina o culto familiar, deixa os filhos mais novos irem brincar e fica conversando com os mais velhos. But don't provoke your children with long family Mas worship. não provoque os seus filhos com cultos familiares muito, muito longos. And don't indulge in any excuses to avoid family E worship. também não caia na armadilha de começar a usar desculpas para evitar o culto familiar. Don't say, I just lost my temper at one of the children, so I don't feel like doing family worship. Por exemplo, eu perdi a minha paciência com um dos filhos, então não sinto vontade de fazer o culto familiar. You need to do it now more than ever before. Você tem que fazer mais agora, mais do que nunca. Because that child needs to hear you say in your prayer and to him personally, please forgive me, Lord, please forgive me, child. Porque o seu filho agora precisa ouvir você falando na sua oração, Senhor, por favor, me perdoa, meu filho, por favor, me perdoa. And don't say, I've worked so hard today, I'm just too tired to do family E nunca worship. diga, nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu estou tão cansado para fazer o culto familiar. You know how tired Jesus was when he carried the cross for you? Você sabe quão cansado Jesus estava quando ele carregou a cruz por você? He was ready to collapse. Ele estava pronto para cair no chão. But he loved you so much, he endured to the end. Mas ele amou você tanto que ele foi até o final. He can help you do a 10-minute family Ele worship. pode ajudar você a fazer 10 minutos de culto familiar. And when you lead family worship, do it with a firm, fatherly hand and a soft,
penitent heart. E quando você conduzir o culto familiar, faça com uma autoridade firme de um pai, mas com um coração macio de um penitente. Expect great things of your covenant-keeping God, Espere grandes coisas de vir à presença de Deus. who delights to save children of the next generation. Deus, ele tem prazer em salvar as crianças dessa geração. Okay, those are some basic helps for preparing for family worship. Então essas são algumas coisas básicas para você preparar-se para o culto familiar. Now let's look a few minutes at each one of these 4 sections of family Agora worship. vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas coisas do culto familiar. Number 1, reading the scriptures. Número 1, lendo a Bíblia. How do you do it? Como é que você lê a Bíblia? Well, you have a plan. Você tem que ter um plano. We found it best to read maybe 10 to 20 verses from the Old Testament, but maybe fewer verses from the New Testament, because the New Testament is so packed with material. Uma das coisas que a gente percebeu é que a gente pode ler 10, 12 versículos do Antigo Testamento e talvez um pouco menos de versículos do Novo Testamento, porque ele tem muita teologia embutida. When your children are very young, you're going to want to focus mostly on stories in the Bible, things that they can understand. Quando os seus filhos são muito pequenos, é melhor você focar em histórias da Bíblia que eles consigam entender. Like the book of Genesis. Como, por exemplo, o livro de Gênesis. It's all stories almost. Também ele It's almost all stories. ele é basicamente repleto de And the histórias. book of Ruth, or the book of Jonah, O livro de Ruth, o livro de Jonas, or the 4 Gospels. ou os 4 evangelhos. But when they get to be about 8 or 9 years old, you want to give them the whole Bible. Mas quando seus filhos chegam ali já por 8, 9 anos de idade, agora você quer dar a Bíblia inteira para eles. Because by that age, they're thinking more analytically. Porque nessa idade eles estão pensando um pouco mais analiticamente. They can take in more doctrine. Eles conseguem receber mais doutrina. You want to fill their minds with Scripture. Você quer encher a mente deles com escrituras. You want them to memorize Você Scripture. quer ajudá-los a memorizar a Bíblia. J.C. Ryle said, give them the whole Bible, because a whole Bible makes a whole Christian. J.C. Ryle disse, dê a eles toda a Bíblia, porque a Bíblia inteira faz um cristão inteiro. Then do account for special occasions. E também leve em consideração ocasiões especiais. Maybe it's a Sunday morning, Talvez um domingo de manhã, and you do family worship before you go to church. e você faz o culto familiar antes de ir para a igreja, And you're going to have the Lord's Supper. e você vai ter a ceia do Senhor. Well, you might want to read Matthew 26 Talvez você queira ler ali Mateus 26, or Psalm 22 ou Salmo 22, or Isaiah 53. ou Isaías 53. It's okay to break out of your pattern for special occasions. É tranquilo você quebrar um pouco o seu padrão por causa de ocasiões especiais. My dad had a custom that when the family would go on family vacation in the summer, O meu pai tinha um hábito de que quando a nossa família ia viajar de férias no verão, we'd get the car entirely packed. a gente enchia o carro inteirinho. And then, before we moved away, we would come back in the house E aí, antes da gente partir, a gente voltava para dentro de casa. and we all get on our knees, E todo mundo ficava de joelho. and my dad would pray. E o meu pai ia orar. Pray for safety and so on. Ele orava por segurança no caminho. And then he would always read Psalm 91 or Psalm 121. E aí ele sempre lia o Salmo 91 ou o Salmo 121. 2 Psalms about being protected by the Lord. 2 salmos que falam para sermos protegidos pelo Senhor. Those Psalms are still very precious to me today. Esses salmos ainda hoje são muito preciosos no meu coração. These kind of things are good traditions to develop. Essas coisas são boas tradições que você pode desenvolver em família. Would also involve the whole family Mas também envolva toda a sua in família the scripture reading. na leitura do texto bíblico. So we have 3 children, Então nós temos 3 filhos, so there are 5 of us. e somos 5 no total. So if I was wanting to read 20 verses that night, I would say, okay, children, everyone, we're going to read 4 verses each, Então, beginning with your mother and then the children, and I would read the last 4. Então, se a gente queria ler 20 versículos, eu falava, crianças, vamos lá, cada um vai ler 4 versículos, cada um de vocês lê 4, e eu leio 4 e sua mãe lê 4. So the children are involved right away. Então, os filhos já estavam envolvidos logo de cara. It's just not me reading for 20 straight verses. Não sou só eu lendo por 20 versículos. And they know they're going to get asked questions after the reading is done. E eles sabem que eles vão poder perguntar algumas perguntas depois que a leitura estiver terminada. So they're tuned in. Então, eles estão sintonizados. What about some helps for the biblical instruction part? E que auxílios nós podemos ter para essa parte da instrução bíblica? That's the hardest part. Essa é a parte mais difícil. We've actually spent 5 years
a group of us writing the Family Worship Bible Guide. Na verdade, nós gastamos com um grupo de pessoas ali 5 anos escrevendo um guia, um manual de estudo para o culto familiar. That book takes all 1,169 chapters of the Bible Esse livro pega todos os 1196 capítulos da Bíblia and gives you, in about 1.5 minutes of reading material, gives you 2 or 3 of the major practical takeaways that your family needs to understand from each chapter. e nós pegamos então ali mais ou menos um trechinho de 1 minuto, 2 minutos de leitura com 2 ou 3 benefícios principais dessa leitura bíblica que você fez com a sua família. And each one ends with a question, E cada um deles termina com uma pergunta. so that it automatically generates discussion. Então automaticamente isso gera uma discussão. And so you read that as a father, at least in America we do. By the way, it's going to be translated in Portuguese. E aí você pode ler esse trecho com a sua família e o material vai ser traduzido para o português. And then you talk about the answers. Maybe your wife will jump in, maybe a couple children. And then you have a spin-off question for a younger child E aí from that. você pode discutir então as respostas agora, talvez você dê algumas ideias, a sua esposa tenha algumas ideias, e talvez os seus filhos queiram desenvolver um pouco mais. And if in the discussion your children take you in a little bit of a different direction than you thought, E se por acaso ao final da discussão os seus filhos saírem pela tangente e conversarem sobre algum outro assunto, that's okay. isso está tranquilo. You're talking about the things of God. Vocês estão conversando sobre as coisas de Deus. And if it takes you 3 or 4 years to go through the Bible, that's okay. E se levar 3 ou 4 anos para passar pela Bíblia inteira, está tranquilo. Don't rush through it. Não precisa correr. It's a sacred book. É um livro sagrado. The important thing to realize is that if you move slowly through the Bible, say it does take you 3 or 4 years, the important thing is to realize that if it does take you 3 or 4 years and you move through the whole Bible, O que é importante é que se levar 3 ou 4 anos para você tiver que passar por toda a Bíblia, by the end of that 4 years, you will have talked to your children about every subject under the sun because the Bible talks about every subject under the sun. ao término desses 4 anos, você vai ter discutido com seus filhos sobre todos os assuntos debaixo do sol, porque a Bíblia cobre todos os assuntos debaixo do sol. And that's a beautiful thing. Isso é uma coisa maravilhosa. I was once in an Eastern European country, Teve uma vez que eu estava num país do leste europeu, and I went from lecturing back to my apartment flat, e eu saí da palestra e voltei para o meu flat, pro meu apartamento. opened the door, and then I was about to shut it, Eu abri a porta e eu estava prestes a fechá-la. and 2 men burst through the door, and one hit me in the face. E 2 homens entraram pela porta, um me deu um soco no rosto, The other one was brandishing a knife, e o outro estava balançando uma navalha de uma faca. and they were just shouting they were the mafia. E eles estavam simplesmente gritando coisas da máfia. And I had been told just the day before, if you're ever in the hands of the mafia, you're a dead man. E eu tinha ouvido no dia anterior que se por acaso eu caísse nas mãos da máfia, eu era um homem morto. So they made me get face down on the ground. Então eles me colocaram com o rosto virado para o chão, deitado no chão. They tied my wrists behind my back. Eles amarraram meus pulsos atrás das minhas costas. They put a rag in my mouth. Colocaram um pano dentro da minha boca. They blindfolded me. Eles vendaram os meus olhos. They ran a knife up and down my back. E eles ficavam arrastando a faca nas minhas Slapped costas, the side of my face with it. batendo no meu rosto com a faca. I did not even pray for myself because I thought, well, my work is done. My life is gone. Eu nem orei por mim, porque eu pensei, meu trabalho acabou, a minha vida acaba aqui. But I prayed for my wife and my children. Mas eu orei pela minha esposa e orei pelos meus filhos. My children were quite young, Meus filhos eram muito novos. not quite teenagers yet. Eles nem eram adolescentes ainda. But God wonderfully fed my mind with promises about His blood and His atonement, and I felt ready to die. Mas Deus, naquele momento, encheu minha mente com promessas sobre o seu sangue, sobre o seu sacrifício expiatório, e eu estava pronto para morrer. But while I was laying there, Mas enquanto eu estava ali deitado, the thought came into my mind, if I could speak one more time to my children, what would I say? mas naquela hora que eu estava deitado, o pensamento que me veio é, se eu tivesse mais uma oportunidade de falar algo aos meus filhos, o que eu diria? I want to be honest with you, if it weren't for family worship, there would have been 1,000 subjects I never talked to them about. Eu tenho que ser honesto com vocês, se não fosse pelo culto familiar, teria milhares de assuntos que eu poderia estar conversando com eles. I was a busy dad, Eu era um pai muito ocupado, like many of you. como muitos de vocês.
But I honestly couldn't think of a subject we didn't talk about, thanks to family worship. Mas eu não conseguia pensar um único assunto que nós não tivéssemos conversado, graças ao culto familiar. So use the Bible. Bring the truths of every chapter to your children. Então use a Bíblia, traga as verdades da palavra de Deus para os seus filhos. And try to apply it to their hearts and their E lives. tente aplicar essas coisas à vida deles e aos corações deles. Sometimes that will mean sharing your own experiences. Às vezes Às vezes isso significa você compartilhar suas próprias experiências. Your failures, your joys, your struggles. As suas falhas, suas alegrias, suas lutas. Sometimes it will mean talking about some child of God in church who was converted under a verse in that chapter. Algumas vezes você vai ter que conversar sobre a conversão de alguém na igreja e o que isso significou para a vida dela. Sometimes it will mean telling them a story from church history. Algumas vezes você vai estar conversando sobre histórias que aconteceram na história da igreja. But you want to be relevant in application. Mas você quer sempre estar sendo relevante na forma de aplicar essas And you coisas na want vida to deles. bring all the truths of the Bible to them with little illustrations to help them understand. E você quer trazer as verdades da palavra de Deus com ilustrações que vão ajudá-los a entender essas coisas. Teach them to love doctrine, Ensine-os a amar a doutrina, to love the Bible, a amar a Bíblia, to love truth, a amar a verdade, to cry out for mercy. a pedir a Deus por misericórdia. Teach them about heaven and about hell. Ensine-os sobre o céu e sobre o inferno. Teach them about the riches of Christ. Ensine-os sobre as riquezas de Cristo. Teach them about the enormity of sin. Ensine-os sobre a enormidade do pecado. Teach them all the truths of the Bible. Ensine-os sobre todas as verdades da Bíblia. But always be affectionate Mas sempre seja afetuoso in the manner of your teaching. na maneira de ensinar. When the children are young, take one on each knee. Quando as crianças são novas, coloca uma em cada joelho. Put your arms around them. Coloca o braço ao redor deles. Let them look you right in the face. Deixa eles olharem bem de pertinho sua cara. And speak like the wise man in the book of Proverbs. E fale a eles como o sábio no livro de Provérbios. You know how he talked to his son. Você sabe como ele falava com o filho dele em Provérbios? Come near to me, my son, Vem cá para perto de mim, meu filho, and I'll give you understanding. e eu vou te dar entendimento. And as you get understanding, you'll grow in wisdom. E à medida que você tem entendimento, você vai crescer em sabedoria. I just love the way the wise man speaks to his son. Eu amo a forma como o sábio fala com seu filho. Just be affectionate. Seja afetuoso. And be affectionate in your prayers. E seja afetuoso nas suas orações também. My dad used to pray with a tear streaming down his face. Oh, Lord, we can't miss any of our children in heaven one day. Save them all, Lord. O meu pai costumava orar com lágrimas vindo sobre o seu rosto. E ele orava: Senhor, que nós não tenhamos nenhum dos nossos filhos que não esteja no céu conosco. And then when all 5 of us did get saved by the amazing grace of E God, todos nós cantávamos hinos sobre a graça maravilhosa do Senhor. by that time my oldest brother, my oldest sister were married and they had children. E naquela altura, o meu irmão mais velho e minha irmã mais velha, todos já tinham filhos. My dad would pray like this. E meu pai orava assim: Lord, we thank thee so much that all of our children are saved and walking with thee. But Lord, save all the grandchildren. O meu pai orava assim: Senhor, eu sou tão grato porque os meus filhos já são salvos e caminham com o Senhor, mas agora salva todos os netos. We can't dare to see them on the wrong side of Christ on the day of judgment. Nós não poderemos dar conta de vê-los do outro lado da cruz no dia do julgamento. We can't miss any of them in heaven. Nós não podemos deixar de ter cada um deles no céu. Save them all, Lord. Salva-os cada um deles. And as you teach them, E à medida que você os ensina, require attention. peça a atenção deles. Never answer the phone. Nunca responda o celular. You're in the audience of the King of Kings. Você é a audiência do Rei dos Reis. This is the most sacred time of your day. Esse é o momento mais sagrado do seu dia. Your family worship is in some ways like a little mini worship service. O seu culto familiar, em muitos sentidos, é como se fosse aquele mini culto solene. You don't answer your phone if it rings while you're in a worship service. Você não do you? responde o celular se ele tocar aí agora no meio do culto. Why would you do that in your Por family? que você faria isso no seu culto familiar? So you teach your children by these examples that this is our sacred time. Então você ensina as crianças por esses exemplos de que este é o nosso tempo sagrado. When we worship God as a family. Quando nós adoramos a Deus como família. Now what about praying? E sobre a oração? Well, again, don't be too long. Veja, novamente, não seja muito longo. Usually 3 to 4 minutes is long enough. No máximo 3, 4 minutos já está bom demais.
but don't be shallow. mas também não seja superficial. Pray for wisdom to be simple, but not shallow. Ore por sabedoria para você ser simples, mas não superficial. Pray for things that your children know something about. Ore por coisas que os seus filhos sabem a respeito. Is Esther sick? Well, pray for her. Esther está doente? Ore por ela. Does Calvin have a big test coming up tomorrow? Pray for that. Seu filho tem uma prova que está vindo amanhã? Ore por isso. But also pray for the big things. Mas também ore pelas coisas grandes. Pray for their soul. Ore pelas almas deles. And teach them how to pray. E ensine-os a orar assim. By your own example. Pelo seu próprio exemplo. I don't think this works in Portuguese, but in English, there's a word called ACTS. A-C-T-S. Eu não sei se isso funciona em português, mas em inglês tem uma sigla que é ACTS. A-C-T-S. And those letters take in the four main parts of prayer. E essa palavra aqui em português é atos, mas em inglês cada uma dessas palavras são as 4 principais categorias da oração. So that's what we try to teach our children. E é isso que nós tentamos ensinar aos nossos filhos. And we probably could have done this better. E provavelmente nós não poderíamos fazer melhor do que isso. But the first part is adoration. Então, A de adoração. You begin your prayer by telling the Lord how wonderful He is. Você começa a sua oração dizendo quão maravilhoso Deus é. How great and good He is. Quão maravilhoso e quão grande Ele How é. holy and loving He is. Quão santo e amoroso Ele é. And then you move into C, E aí confession. você vai para a letra C, confissão. And you confess your sins. E aí você confessa seus pecados. Your family sins as well. Os pecados da família também. And then T, you thank the Lord. E aí você vai para a letra T de thanksgiving ou de gratidão. There are so many things to thank Him Tem for. tanta coisa a agradecer. And then finally, your supplications. E aí sim, por fim, a letra S de súplica. And take those little ones on your lap Então, coloque os seus filhos no seu colo and teach them to pray in your family worship as well. e ensine-os a orar também no culto familiar. So what we did was I always prayed the opening prayer in family worship. Então, o que eu fazia? Eu sempre orava a oração inicial do culto familiar. And then my wife and my 3 children took turns doing the closing prayer. E aí minha esposa e meus filhos, eles tinham seus turnos na hora da oração final. And we began to include them in that closing prayer when they were 3 years old. Nós começamos a incluir os nossos filhos nessa oração final quando eles tinham 3 anos de idade. They'd be on our laps, Eles estariam nos nossos colos. and I would whisper to them, I'm going to whisper some things in your ear, and you say them. E eu ia sussurrando no ouvido deles e eu dizia, eu vou sussurrar algumas coisas para vocês e vocês vão falando. I'd whisper something else, and they'd say it out loud. E eu sussurrava mais alguma coisa e eles falavam essa outra coisa. When they got to be 4 years old, Quando eles tinham agora 4 anos de idade, I said, you start the prayer now, and when you run stuck, you just give me a little poke in the stomach. agora você começa a fazer oração e se você ficar travado, você me dá uma batidinha na minha barriga. So they might get halfway through the prayer, Então eles conseguiam fazer ali metade da oração. and then they'd poke me. E aí eles me davam uma cutucada. And I'd start whispering some Aí eu things again. começava a sussurrar algumas coisas no ouvido deles. By the time they're 7, Mas quando eles tinham 7 anos de idade, I'd say, you take the whole prayer. eu falava assim, agora pode orar tudo. Now, I know the Holy Spirit alone can teach them to truly pray. Veja, eu sei que apenas o Espírito Santo que pode ajudá-los a realmente orar. But even teaching them to outwardly pray can be a great benefit for Mas them. até mesmo ensiná-los esse modelo externo de oração pode ajudá-los tremendamente. And finally, the singing. E por fim, então, o cantar. Sing doctrinally pure songs. Cante canções triunas que venham da palavra. It makes no sense to say I'm a biblical reformed believer who believes in the doctrines of grace. Não faz... It makes no sense to say I'm a biblical and reformed believer and I believe in all the doctrines of grace. Não faz sentido você dizer que você é um cristão bíblico e reformado e crê em todas as doutrinas da graça And then have them sing an Arminian song. e depois fazer eles cantarem uma canção arminiana. And don't forget to sing the Psalms. E não se esqueça de cantar os salmos. Not just the big classic hymns. Mas não somente os hinos clássicos. The Psalms teach us all the anatomy, said Calvin. They teach us the anatomy of all parts of the soul. Os salmos nos ensinam toda a anatomia, como João Calvino falou, toda a anatomia da nossa alma.
And they're very God-centered. E eles são muito centrados em Deus. And teach your children to sing heartily, with feeling. E ensine os seus filhos a cantar de coração, com sentimentos. And if one of them can play an instrument, E talvez um deles pode tocar um instrumento. our daughter was very good on the organ, A nossa filha era muito boa no órgão. and we would gather right around her as she played the organ. E a gente ficava ali ao redor do órgão dela. Oh, it was beautiful. Ah, era muito bonito. She'd play her heart out, E ela cantava de coração. and we'd sing with all our E a heart. gente cantava de coração. And my singing is so bad E o meu canto é tão ruim that the only people that could tolerate it were my own family. que as únicas pessoas que podiam tolerar era a minha própria família. Actually, my kids would say to me, if I hit one note right, they'd say, "Dad, you got one note right tonight." Se os meus filhos diziam para mim, quando eu acertava uma nota, eles falavam: papai, você acertou uma nota. But it's okay. Mas está tranquilo, In heaven, all God's people will sing perfectly. porque no céu todo o povo de Deus vai cantar perfeitamente. After family worship, when you go to bed at night E depois do culto familiar, então, quando você vai para a cama de noite, and you get down on your knees, I hope you do that, e quando você ficar ali de joelhos, eu side espero by que você faça side with isso, your wife, ali ao lado da sua esposa, and you have a little sacred time, just the two of e you. você tem um tempo sagrado só os dois, vocês dois. And I would advise you to take turns praying. You pray one night, Dad. You pray the next night, Mom. E aí eu sugiro que vocês se revezem. Uma noite você ora, outra noite ela ora. Because it's so good for us men to also hear the feminine side of prayer to God. Porque é muito importante para nós homens que ouçamos o lado feminino das orações das nossas esposas. It's not only true that the family that prays together stays together, but the married couple that prays together stays together as Não é well. apenas verdade que a família que ora junto permanece junto, mas o casal casado que ora junto permanece junto. So as you're on your knees, you're holding hands, you're praying out to God, don't forget to pray, Lord, please bless our feeble efforts today in family worship. Então, quando você estiver ali de joelhos ao lado da sua esposa, lembre-se de orar: Senhor, abençoa os nossos esforços pífios no nosso culto familiar, To the eternal well-being of our children. para o bem eterno dos nossos filhos. What about objections? E quantas objeções? Some people say we don't have time for this. Algumas pessoas dizem: a gente não tem tempo para o culto familiar. You know what the Puritans said about that? Você sabe o que os puritanos diziam sobre isso? You don't have time for the most important thing in your life? Falou: você não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida? That's no excuse. Isso não pode ser uma desculpa. If something is very, very, very important, you make time for it. Se alguma coisa é muito, muito, muito importante, você arranja tempo para isso. Well, family worship is very, very, very important. Culto familiar é muito, muito, muito importante. There's no regular time we can all be together. Não tem um tempo perfeito em que todos estarão juntos. Do the best you can. Faz o melhor que você puder. I wish I had done this, and I did not, but I wish now with hindsight I did, that when we couldn't all be together, that when that son or that daughter came home very late in the evening, I would take them aside just for a short 5-minute family worship. Eu desejava e eu queria ter feito isso no passado, que quando você não consegue ter todo mundo em casa na hora, talvez um filho ou uma filha chegando mais tarde, eu queria ir até esse que chegou mais tarde e ter um tempo só com ele de culto familiar. Another objection. Our family's too small. A outra objeção: nossa família é muito pequena. What does the Bible say? O que a Bíblia diz? Where 2 or 3 are gathered together, I'm in the midst of them. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Today, all of our children are out of our home. Atualmente, todas as nossas filhas não estão mais em casa. My wife and I just keep doing family worship. E a minha esposa e eu, a gente continua fazendo culto familiar. We keep using the family worship Bible A guide. gente continua usando o roteiro de culto familiar que a gente We criou. love these few minutes together every day. E a gente ama esses poucos minutos juntos que nós temos todos os dias. So there really are no excuses. Então, na verdade, não existem assim desculpas. Some people say, I'm not very good at this. Algumas pessoas dizem: eu não sou muito bom em fazer isso. Well, Father, you don't get better by not doing it. Veja, pais, homens, você não vai ficar melhor se você continuar não fazendo isso. You don't need extraordinary gifts to edify your family. Você não precisa de dons extraordinários para tentar abençoar a sua família. A good study Bible with some good notes can help you. Uma boa Bíblia de estudo com algumas notas já pode ajudar você.
And you pray for help. E você tem que orar por ajuda. And the more you do it, the easier it will E get. quanto mais você orar por isso, mais fácil vai ficar. All right, let me close this address with some motivations. Ok, deixa eu terminar minha palestra com algumas motivações finais para vocês. Number one, the eternal welfare of your loved ones. Número 1, o bem-estar eterno dos seus amados. Tens of thousands, hundreds of thousands of children throughout church history have been saved under family worship. Milhares e milhares e 10 mil de milhares de crianças ao longo da história da igreja têm sido salvas pelo culto familiar. The help you get from church and from preaching A ajuda que você recebe da igreja e da pregação, and from a Christian school e também da sua escola cristã, doesn't replace your primary responsibility. não substituem a sua responsabilidade primária. The church and the Christian school assist you, but to you, dad and mom, belongs the primary responsibility to teach Bible truths to your children. A escola e a igreja, elas dão assistência a você, mas a você pertence a responsabilidade primária de instruir e ensinar os seus filhos. You're to use every means at your disposal Você tem que usar todas as ferramentas que estiverem ao seu to alcance save their souls. para salvar a alma deles, You're to pray with them, para orar por eles, teach them, ensine eles, sing with them, cante com eles, weep over them, chore com eles, admonish them, admoeste-os, plead with them, apele a eles, encourage them, encoraje-os, show them the willingness of God to save them, mostre o desejo de Deus em salvá-los and cry out for divine benediction to pull down the blessings of God upon them. e ore a oração sacerdotal para que derrame as bênçãos de Deus para salvá-los. Secondly, the satisfaction of a good conscience. Veja, em segundo lugar, a satisfação de uma boa consciência. I spoke to you already about Matthew Henry. Eu já falei com vocês aqui de Matthew Henry. When it came time for Matthew Henry to die and he was on his deathbed, Quando estava próximo dele, da época dele de morrer, ele já estava no seu leito de he enfermidade. gathered all his children around him. Ele reuniu todos os seus filhos ao redor do leito He said something like this: e ele disse o seguinte para eles: Children, you know your father very well. filhos, vocês conhecem o seu pai muito bem. You know my shortcomings. You know my shortcomings Vocês sabem minhas falhas. and my faults. Vocês sabem minhas And falibilidades even my sins. e até mesmo os meus pecados. Please forgive me for everything I've done wrong. Por favor, me perdoem por todo o mal que eu fiz. And they all forgave him. E todos eles o perdoaram. And then he said, E depois ele disse o seguinte: But children, mas filhos, I command you, don't meet me on the wrong side of Christ on the day of judgment. mas eu ordeno vocês que não me encontrem do lado errado da cruz no dia do julgamento. Because I have lifted up the name of Jesus Christ to you every single day in this family. Porque eu elevei o nome de Cristo diante de vocês todos os dias no culto familiar. What a dreadful thing it would be to have you reject all my invitations to you. Que coisa terrível seria vocês rejeitarem todos os convites da graça que eu fiz a vocês. And your hell would be a double hell E o inferno de vocês seria um inferno duplo if you reject them all se vocês os rejeitarem. and destroy yourself. E vocês vão se destruir. What gave him such boldness to say that? O que deu a ele tal intrepidez para falar isso? Daily family worship. Culto familiar diário. His conscience was clean A consciência dele estava limpa. in the area of bringing truth to his children. E ele sabia que ele podia trazer essas verdades aos seus filhos. Number 3, Número 3. assistance in child rearing. Você precisa de ajuda na educação de filhos. As your children grow up, they soon reach, if you just blink a few times, they soon reach the teen years. Os seus filhos, quando eles estão crescendo, assim que você pisca, eles já estão com 10 anos de idade. I say family worship is like putting money in the bank for the teen years. Eu diria que culto familiar é você colocar dinheiro no banco para a criação desses filhos. You can draw it out of the bank in those Você years. pode sacar do banco quando você precisa. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? Well, in family worship, you talk about intimate things. No culto familiar, você está conversando sobre coisas íntimas. You talk about your sins. Você fala sobre pecados. You talk about sacred communion with Jesus. Você fala sobre a comunhão sagrada com Jesus. You develop an open relationship with your children. Você desenvolve um relacionamento aberto com seus filhos. You ask them what they're reading for their own private devotions at night. Você pergunta a eles o que eles estão lendo para as próprias devocionais deles. When they're young, you go to the bedroom with them and you get down on your knees beside them and you pray with them. Quando eles são novinhos, você vai na cama de joelhos ao lado deles e você ora com eles. And so
the family is open in conversing about very sacred, beautiful things. Então a família está aberta em conversar sobre coisas muito bonitas e sagradas. Well, that helps you when you get to the teen years. Então isso ajuda quando você chega nos anos da adolescência. Because you keep talking to your children in family worship. Porque você continua falando sobre essas coisas no culto You familiar. keep asking them questions about what they're learning at school or in catechism class at church. Você continua perguntando a eles as coisas que eles aprendem na escola ou que eles estão aprendendo no catecismo. It helps you keep the lines of communication open. Ajuda você a manter as linhas de comunicação abertas. And then fourthly, the shortness of time. E em quarto lugar, o tempo é curto. Think about it this way. Pense dessa forma. Let's say your children are in your home for 20 years. Vamos dizer que os seus filhos estão na sua casa por 20 anos. 365 per year 365 dias ao ano, times 20 is 7,300 times. vezes 20 dá 7.000. You have to teach them God's truth. Você precisa ensiná-los as verdades de Deus. That sounds like a lot? Parece bastante, There's a lot to teach. mas tem muito a ensinar. And those 7,300 times just fly away. E você precisa ver que esses 7.300 dias, eles voam. The time is short. O tempo é curto. Teach them day by day, diligently, Ensine-os dia após dia, diligentemente, while you still have the opportunity. enquanto você ainda tem oportunidade. But what if I fail? What if I'm now a grandparent and I never did this? Mas e se eu tiver falhado e agora eu sou um avô e eu nunca fiz isso? Or what if my kids are already teenagers and I haven't done it? E se agora os meus filhos já são adolescentes e eu nunca consegui nem fazer? Well, you go to your children. Então, vá até eles. You say that tonight you heard a talk about family worship. Diga a eles que hoje à noite você ouviu sobre culto familiar And you never knew you were supposed to do e it. que você nem sabia que você tinha que fazer, But your conscience is now persuaded. mas que agora a sua consciência foi persuadida. And you're going to start small. E você vai começar pequeno. And you ask your children to help you. E você pede seus filhos para te ajudarem. And to forgive you for not doing it in the past. E por perdoar você por você nunca ter feito no passado. I want to close with an illustration. Eu quero terminar com uma ilustração. It comes from a man named John Patton, Vem de um homem chamado John Patton, who was a missionary to cannibals. que era um missionário entre os canibais. He left home for university when he was 18 years old. Ele deixou seu lar para ir para a universidade quando ele tinha 18 anos de idade. If you forget everything I said to you tonight, remember this Se illustration. você esquecer tudo que eu falei hoje à noite, lembra dessa ilustração. He had a very God-fearing father. Ele tinha um pai que era bem temeroso ao Senhor, This is what he bem writes. temente a Deus, e isso foi o que ele escreveu. When I went off to university, my father went with me the first 6 miles of the way. Quando eu parti para a universidade, o meu pai seguiu comigo as 6 primeiras milhas desse caminho. His hat was in his hand. O chapéu dele estava na mão dele. His lips were moving along the way. Os lábios dele moviam à medida que ele So I andava. know he was praying for me. Então eu sabia que ele estava orando por mim. When we came to the appointed parting place, E quando nós chegamos no local que havia sido combinado, he turned to me. ele virou para mim. His tears streamed down his face As lágrimas desciam pelo seu rosto. as our eyes locked together E os nossos olhos se encaixaram in a way that makes all speech vain. de uma forma que faz qualquer palavra em vão. Then he grasped my hand firmly Então ele pegou a minha mão com firmeza and held it for a minute. e segurou minha mão por 1 minuto. And he said to me, God bless you, my son. E ele disse: filho, Deus te abençoe. Your father's God bless you and keep you from all evil. Que Deus, o Pai, te guarde, te proteja de todo mal. And then he couldn't say anything more. E depois ele não conseguiu mais dizer nada. But his lips kept moving in prayer for me. Mas os lábios dele continuavam balbuciando em oração. We embraced in tears. E ele me abraçou em And I ran lágrimas. away as fast as I could. E eu então corri o mais rápido que eu pude. And when about to turn a corner in the road, E quando eu estava a ponto de virar a esquina da rua, I looked back eu and olhei para trás. he was still standing there gazing after me, E ele ainda estava lá olhando para mim, waving my hat goodbye. sacudindo o chapéu na minha direção. I was around the corner in a moment, Eu já estava ali partindo depois, but my heart was overcome. mas o meu coração estava cheio. I darted into the side of the road and wept for a while. Eu sentei na calçada ao lado da rua e eu comecei a chorar por um tempo. And then I climbed a dike.
E aí, então eu subi a rua and I looked back to see if my father was still there. e eu olhei para ver se eu ainda conseguia ver o meu pai lá. And I saw him looking for me, but he didn't see me. E eu vi que ele estava olhando por mim, mas ele não conseguia me ver. So I watched him while he turned away, but I noticed he didn't put his hat back on his head. E eu percebi quando ele se virou para ir embora, mas eu notei que ele não colocou o chapéu de volta na sua I cabeça. know he was still praying for me. Eu sei que ele ainda estava orando por mim. And as I watched through blinding tears until his form faded from my gaze, E à medida que eu olhava para ele, através dos meus olhos cheios de lágrima, a sua forma já se desfazendo no horizonte. I vowed to God that with his help I would never live or act in such a way so as to dishonor such a godly father and such a godly mother as he had given me. Eu fiz um voto diante de Deus que com a minha vida eu jamais desonraria um pai tão temente e tão cuidadoso como meu pai e como a minha mãe. And all throughout my tempting university years, E durante todos os meus anos tentadores da universidade, the memory of that scene would come back to me a memória daquela cena voltava à minha mente and keep me from prevailing sins e me guardou de tantos pecados permanentes and stimulate me in all my studies, e me estimulou nos meus estudos, that I might not fall short of my father's shining godly example. para que eu não falhasse a despeito do exemplo do meu pai, de um homem temente e piedoso. And then here it comes. E aqui vem. How much my father's prayers impress me, I can never explain. As impressões que as orações do meu pai fizeram sobre mim, eu nunca poderia colocar em palavras. Nor can any stranger ever understand. Nenhuma pessoa poderia jamais entender. But when our family would be on our knees, Mas quando a nossa família estava de joelhos, all of us kneeling around my father in family worship, todos nós ao redor do meu pai no culto familiar, he would pour out his whole soul in tears for the conversion of the heathen world ele derramava sua alma e suas lágrimas pela conversão do mundo perdido to the service of Jesus, para o serviço de Cristo Jesus and for our conversion and our every need as well. e para a nossa conversão e para as nossas necessidades também. And we would all feel as if we were in the presence of the living Savior himself. E todos nós sentíamos como se estivéssemos na presença do próprio Salvador Jesus Cristo. And we all learn to know by the grace of God and love this Savior as our divine Savior and best friend. E nós aprendemos a saber e a amar a respeito desse Salvador como nosso grande e amoroso amigo. And as we would rise from our knees, E à medida que nós nos levantávamos das nossas orações, even as a young boy, mesmo como pequenos, I used to steal a look at my father's face, eu ainda hoje tento olhar na direção do rosto do meu pai. which seemed to have a light on it Ele parecia ter uma luz no seu rosto when he arose from prayer. quando ele levantava-se da oração. And I used to say, "Oh God, make me like my father. E eu costumava falar: ó Deus, me faz como meu pai. Grant that I may somehow be a part of an answer to his earnest prayers for the salvation of the heathen." Me ajude de alguma maneira a ser parte da resposta das orações dele pela salvação da minha alma e dos meus irmãos. Dear friends, Queridos amigos, it's no coincidence that John Payton went to the cannibals. não é uma coincidência que John Patton tenha ido para os canibais. And when his child died there, E quando seus filhos morreram lá, and his wife e died, quando a esposa dele morreu lá, and his little tent was burned down, e quando a tenda dele foi queimada, and he thought that the cannibals were going to come to kill him and eat him, e quando ele pensava que os canibais viriam então para matar e comer ele, he didn't run away. ele não correu. He climbed up into a tree that night Ele subiu numa árvore naquela noite and went to sleep in the tree. e ele dormiu na árvore. But as he was falling asleep, E à medida que ele estava quase dormindo, he said, it's as if God wrote in the sky in large capital letters, "Lo, I am with you always, even to the end of the world." e é como se Deus tivesse escrito nas próprias estrelas com letras maiúsculas: veja, eu estou com você até o fim do mundo. He went on for decades, E ele continuou por décadas. and thousands of those cannibals were E converted. milhares daqueles canibais se converteram. Thank God Graças a Deus for family worship. pelo culto familiar. It started tomorrow. Começa amanhã. Let's pray. Vamos orar.
Gracious God, we ask thy blessing upon this talk. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção sobre esta palestra. Oh, please, please, help us to do this duty Ó Senhor, nos ajude, por favor, a cumprir essa responsabilidade. in sacred dependence upon thy Holy Spirit to bless it. Em dependência sagrada do teu Espírito Santo que nos abençoa. Grant us God-fearing families. Dá-nos, Senhor, famílias tementes ao Senhor. Blessed is the man that fears the Lord. Porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. His children shall be like olive plants round about his table. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Oh God, make it true in our lives. Ó Senhor, faça isso verdadeiro em nossas vidas. Not only with our children, but also our grandchildren. Não somente com os nossos filhos, mas também com os nossos netos. And some perhaps here, even their great-grandchildren. Até alguns mesmo seus próprios bisnetos. Be the covenant-keeping God that works in our families from generation to generation. Seja o Deus da aliança que trabalha em nossas famílias de geração em geração. Help those begin who have not begun. Ajuda aqueles começarem que ainda nunca conseguiram começar. Strengthen the hand of those whose hands need strengthening. Fortalece as mãos daqueles que precisam da tua força. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos aproveitar até esse último furo aqui da nossa conferência neste sábado. Quero convidar então mais uma vez Pastor Joel e Pastor Mateus.